Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Fique à vontade no seu lugar, meu irmão. Fique à vontade no seu lugar. Que a paz do Senhor Jesus te alcance. Que a paz do Senhor Jesus transborde no seu coração. Que a paz do Senhor Jesus superabunde sobre você essa noite. Obrigado, Ministério de Louvor. Deus os abençoe. Abra sua Bíblia comigo, irmãos, em Atos, capítulos 2. Vamos ler a parte final aqui desse capítulo. E a partir do versículo 42 até o versículo 47. Vamos ler esse trecho que diz assim, está projetado para ficar mais fácil. Vamos ler no telão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Amém. Amados, eu estava pensando esses últimos dias nesse texto que a gente conhece tão bem, principalmente porque no início do capítulo nós vemos a descida do Espírito Santo, né? Então nós conhecemos muito bem esse capítulo 2 do livro de Atos. Só que às vezes a gente se atém tanto no início dele e na sequência também, porque a sequência, principalmente versos anteriores a esse, nós vemos que Pedro prega a palavra de Deus e milhares de pessoas convertem ao Evangelho de Jesus e logo em seguida são até batizados. Foram constrangidos ali pelo amor de Deus e foram batizados. Mas algo interessante que a gente nota aqui nessa parte que eu li, é que tudo que Deus fez, e na verdade a história está aí para comprovar, que tudo que Deus faz, é porque um grupo de pessoas resolveram andar em unidade. E toda grande multidão, que até hoje nós vemos em determinadas regiões, é lógico que tem a visão de Deus para um determinado local, que se manifesta através de um homem de Deus, mas principalmente, porque sem isso, até o homem de Deus e a visão que Deus colocou no coração dele, não iria chegar a lugar algum. E o que nós observamos é que pessoas resolveram andar em comunhão, andar em unidade. Como a gente acabou de ler, inclusive, no versículo 46, eles perseveravam unânimes, com alegria nas refeições e com singeleza de coração. Essa expressão, singeleza, diz respeito à sinceridade, à verdade. Não que com certeza não, essa igreja aqui que estava se iniciando, que inclusive somos frutos desse capítulo aqui, nós somos fruto do capítulo 2. Não que não havia algum tipo de falsidade, né? Porque aonde há um homem, aonde há uma mulher, um ser humano, acontece de ter algum sentimento contrário, muitas vezes isso é normal. Mas o cerne, a grande questão, é que essas pessoas resolveram caminhar em unidade. Eu estou falando aqui mais calmo, né? Esse inclusive não é meu perfil muito, porque eu ainda não posso exagerar aqui com o meu diafragma. Então não posso forçar muito aqui ainda. Por isso que eu estou falando um pouco mais assim. Peço que os irmãos tenham paciência, inclusive os próximos dias vai ser um pouco assim. Mas o que eu quero deixar aqui, nós vamos ter a ministração principal da palavra. O que eu quero deixar ao coração dos irmãos é que
Você já parou para pensar? E eu faço essa pergunta assim, honestamente, com sinceridade, diante de Deus e diante de vocês, da igreja. Você parou para pensar que igreja nós temos sido? Porque uma das questões aqui, do verso 44 que nós acabamos de ler, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Aí lá na frente, mais à frente, no último verso, 47, a Bíblia vai dizer, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia após dia aqueles que iam sendo salvos. Quer dizer, Deus fez com que aquele povo, com que essa igreja, caísse na graça dos olhos daquelas pessoas que existiam naquele tempo. E por quê? Porque eles estavam caminhando em unidade. Irmãos, aonde há unidade, chama-se a atenção. Um dos sinais, se você não se lembra, quando Jesus vai expor o sermão escatológico, Mateus, a partir do versículo 24, capítulo 24. Ele vai do capítulo 24, 25 e 26. Esses 3 capítulos ele fala dos sinais que sucederiam no fim dos tempos. E dentre esses sinais, Jesus deixou claro que a iniquidade aumentaria e por isso, pelo muito pecado que se haveria nos nossos dias, que considera o final dos tempos, o amor das pessoas se esfriaria. Então não há unidade, porque o que mantém um vínculo de unidade é o amor. O que mantém a gente sendo igreja, servindo uns aos outros, nos colocando à disposição sempre um dos outros, suportando uns aos outros, é o amor. O que permite eu servir a minha casa, o que permite eu abraçar os meus filhos, e a depender da idade do seu filho, às vezes ele passa alguns aborrecimentos em você, mas o que te faz insistir no seu filho é o amor. O amor é o elo perfeito, é o vínculo perfeito. E aí eu volto mais uma vez na pergunta que eu fiz agora há pouco: qual igreja nós temos sido? Qual igreja nós temos sido? Será que nós temos sido uma igreja que está exalando o amor de Cristo através das nossas ações? Todas as vezes que eu falo aqui, e eu preciso que isso fique muito claro, porque confesso para os irmãos, com humildade eu digo isso, sem nenhum tipo de soberba, não muda na minha vida pessoal, que fique sempre muito claro isso. Mas quando nós entendemos realmente qual é a mensagem de Jesus, o serviço, o zelo, a entrega, não só a nossa vida ela passa a ser abençoada por Deus, porque essa é a promessa de Jesus, mas também nós vamos exalando esse amor e as outras pessoas vão vendo em nós a unidade que existe, o amor que existe no meio da igreja. Então quando eu paro por um momento para estender as minhas mãos e abençoar alguém, e levantar alguém, e cuidar de alguém, o que eu estou fazendo é exercendo a unidade do corpo de Cristo e exalando o amor através das minhas ações. Não que sejamos perfeitos, porque esse lugar da perfeição, como o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 4 de Efésios, ele vai dizer que até chegarmos, precisamos manter a unidade e a fé, até chegarmos à estatura de um varão perfeito. Esse varão perfeito, inclusive, que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Éfeso, ele está falando de Jesus. Esse lugar é só na eternidade, mas até lá, dia após dia, nós vamos buscando essa perfeição em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Não na nossa humanidade, mas em Cristo Jesus. A cada dia eu preciso parecer mais um pouco com Ele aqui nessa terra. Se todos os dias nós parecemos um pouquinho a mais com Jesus, em cada momento que nós nos reunirmos, as pessoas poderão ver em nós o amor de Deus fluindo nas nossas ações. E a minha palavra, enquanto pastor dos irmãos aqui neste lugar, é que nós possamos alcançar essa mesma compreensão de Atos capítulo 2, perseverar tendo tudo em comum, comunhão. Irmão, eu vou te perguntar algo, não precisa me responder, mas seja sincero para você mesmo no seu coração. Como é possível, Arley, eu ter comunhão com você, se eu nem converso com você? Aliás, se eu nem sei o seu nome. Inclusive, se fôssemos uma comunidade aqui de 4.000 pessoas, isso seria até entendível, É difícil você conseguir alcançar 4.000 pessoas. Mas em uma comunidade que são 220 e poucas pessoas, é natural que
nós tenhamos algumas pessoas mais próximas, mas pelo menos saber quem faz parte do mesmo corpo que eu, o corpo de Cristo, eu preciso ter isso em mente. E isso é só a partir da comunhão. Eu digo isso porque tudo que nós fazemos aqui neste lugar visa, em primeiro lugar, glorificar a Deus, expandir o reino de Deus, mas em segundo lugar, a nossa comunhão. Essa comunhão, irmãos, eu pensava tanto nesse versículo, porque eu fiquei 10 dias sem vir na igreja, né? Na quarta eu já estava aqui, fiquei quietinho, não fiz nada, mas já estava aqui. 10 dias, inclusive eu até brinquei com o irmão Paulo Henrique que está aqui, eu falei assim, depois eu quero chegar nos irmãos que às vezes passa 10, 15, 20 dias, um mês sem ir na igreja, e perguntar, irmão, como é que você consegue ser crente? Porque eu orando, jejuando, e fico 10 dias sem ir na igreja, meu irmão, já foi assim, tão difícil passar esses dias sem vir à igreja. Nós precisamos, irmãos, resgatar o verdadeiro sentido de ser igreja. Nós precisamos resgatar o verdadeiro sentido de ser igreja. O sentido de ser igreja não se resume a um culto por semana. Na verdade, o sentido de ser igreja não se resume só a esse local, inclusive. A igreja, que somos nós, que somos esse momento que nós nos reunimos, precisa estar presente todos os dias nas nossas ações, a começar da nossa casa. E eu digo isso porque eu ouço muitas vezes, eu e a pastora, de irmãs que vêm pedindo conselho, né? Às vezes da omissão por parte do seu esposo, por parte do marido, que é o sacerdote do lar, e não tem tido esse amor para com os seus, não tem tido esse tempo de qualidade, de investir na família. E a primeira igreja que nós cultivamos no nosso dia a dia é a nossa casa, é o nosso casamento, são os nossos filhos. E quando isso realmente é algo nítido nas nossas ações, em nossas ações, o sentido da igreja comunitária, que é esse lugar que nós estamos, ela passa a ser algo automático. Ela passa a ser algo automático. Eu dizia aqui para trás, inclusive citei o nome dele agora há pouco, para Arley, sobre essa questão, né? Ele é o líder dos nossos cooperadores aqui da igreja. Fala, Arley, continue orando ao Senhor, né? Porque desde a época de Jesus, Jesus disse para os discípulos, né? Ore para o Senhor da seara, porque grande ela é, mas poucos são as pessoas que se dispõem para trabalhar na seara. E aí eu brincava com ele, falava, né, com o Arley. Muitas vezes as pessoas não entendem a necessidade do corpo de Cristo enquanto um organismo vivo, que é esse local que nós estamos, porque realmente, se você vem em um momento, em 2 momentos no seu mês, ou em um momento na semana, de fato você não vai saber qual é a necessidade da igreja, porque você chega aqui, está tudo pronto, vai embora, e assim fica. Só que, quando nós passamos a partilhar essa comunhão de Atos capítulo 2, do verso 42 até o verso 47, nós entendemos, Deus não me chamou para o marasmo, Deus não me chamou para ficar estagnado espiritualmente. Aquilo que Deus planta no meu coração, na sua palavra, nos louvores, nas ministrações que aqui são direcionadas, eu preciso compartilhar isso com as pessoas. Eu não posso me tornar, uma expressão que eu gosto sempre de dizer aqui na igreja, eu não posso me tornar um obeso espiritual. Aquele que só recebe e nunca compartilha nada com ninguém. Meu irmão, você foi chamado para ser fonte para outras vidas. Todos nós fomos chamados para ser fonte em outras vidas. E o melhor da fonte é que quanto mais nós damos, mais nós temos para dar. Quanto mais nós entregamos, mais o Senhor cuida de nós para entregarmos ainda mais. Eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida. Eu quero liberar uma palavra de despertamento sobre a sua vida. Que nesse momento Deus abre os seus olhos espirituais para entender não a necessidade simplesmente do reino dele, mas entender a sua própria necessidade de ser igreja, de viver o reino, de caminhar pelo reino, de caminhar em prol do reino. E enquanto você entende isso, enquanto você deixa que o Espírito Santo manifeste essa mentalidade no seu coração, aquilo que as suas mãos não conseguem fazer, Deus já está liberando ao seu respeito. Deus já
já está liberando sobre a sua casa. Eu sou boca de Deus, e se você me tem como profeta sobre a sua vida, receba essa palavra. Aquilo que as suas mãos não alcançam, os céus já estão trazendo sobre a sua realidade, para provar para você que a promessa de Jesus, ela nunca morre, não está enterrada, ela está de pé sobre a sua vida. Aquele que me ama e me serve ainda nesse tempo, 100 vezes mais eu darei sobre a sua vida. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. O meu desejo, irmãos, é ver, na ceia eu vou dar algumas oportunidades, inclusive de irmãos que pediram, mas de ver isso todos os dias. Ao longo desse mês de abril, eu recebi mais de 10 testemunhos de pessoas que estão envolvidas, engajadas em alguma coisa no reino de Deus, testemunhando, inclusive de palavras que nós liberamos aqui neste lugar. E esse é o meu desejo, é de ver a bênção se manifestando sobre a sua casa. Essa é a minha oração. Eu falava aqui hoje de manhã, enquanto Deus me incomodava e orava na madrugada, inclusive por alguns nomes em específico, mas todas as vezes que me lembro de cada um dos irmãos, que sei o nome de todo mundo, e me ponho a orar por você e a rogar a Deus pela bênção dele se materializar sobre você, intercedendo por você, eu oro por isso. Eu falo: Deus, abençoe a sua igreja, prospere a sua igreja, faça os teus filhos irem além da capacidade pessoal deles, que todo o estudo seja reduzido a nada, para que o Senhor não somente seja glorificado, mas que o Senhor os leve muito além do conhecimento que eles possam ter obtido ao longo dos anos. Eu oro para isso, eu oro por isso, e essa é a minha palavra nesse sentido. Eu quero apresentar os nossos